O cartão Mastercard Black da Genial tem anuidade? Não, ele é zero anuidade para sempre. Então você aproveita todos os benefícios. Acesso às salas VIP, até 5 cartões adicionais e todos os benefícios do programa Mastercard Surpreenda sem nunca pagar nada mais por isso. Então invista na Genial e peça já o seu. Olá, estamos de volta com Conversa com o Zé Márcio. Tenho comigo hoje um excelente economista, foi meu aluno, na verdade, tá certo? Luiz Otávio Leal, que é sócio e economista-chefe da G5 Partners. Tudo bem, Luiz Otávio? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, um prazer muito grande, enorme realmente ter você aqui conosco mais uma vez. Muito obrigado, professor Zé Márcio. Na verdade, não é um convite, é um chamado, né? Então, o professor chama, a gente atende. Ah, tá bom. Luiz Otávio, como é que você está vendo aí o cenário? A gente teve um cenário bastante diferente em 2025, principalmente no que se refere à questão cambial, né? Quer dizer, acho que a questão da política externa do governo americano. Como é que você está vendo o cenário para 2026? Bom, professor, eu acho que a gente, começando pelo que aconteceu em 2025, eu acho que a gente teve 3 motivos para esse cenário que ninguém esperava, tá? Quando a gente estava no final de 2024, ninguém esperava que a gente tivesse o cenário que a gente teve em 2025, tá? Eu acho que o motivo desse cenário mais benigno do que o esperado, eu acho que foi um enfraquecimento do dólar no mercado internacional, uma questão ligada a muito hedge que foi feito em 2024, tá? No final de 2024, por causa daquela tempestade perfeita que a gente teve. E aqui no Brasil a gente tem uma situação que é sui generis, né? Que o rabo abana o cachorro, tá? Então a gente tem o mercado futuro é maior que o mercado à vista. Então, quando você teve esse desmonte dessas posições de hedge, a gente acabou tendo essa valorização do real, tá? Então, até porque esse ano a gente teve uma saída, um fluxo negativo recorde no país. Para 2026, tá? Eu acho que a parte do dólar fraco no mercado internacional, eu acho que vai continuar. Tá, eu acho que a gente tem aí a questão da política monetária nos Estados Unidos. Eu acho que, apesar de eles já terem dado 3 cortes, principalmente se o Kevin Hassett realmente for o escolhido do Trump, a probabilidade da gente ter novos cortes é muito grande. Então, você tem essa questão da política monetária, que deve continuar a fazer o dólar cair no mercado internacional. A gente tem, por outro lado, uma questão da política fiscal que eu acho que pode, lá nos Estados Unidos, que eu acho que pode ficar mais explícita por conta da perda do Trump naquela questão da Suprema Corte sobre se ele poderia ou não usar a emergência econômica para aumentar as tarifas. E o terceiro ponto, por uma questão de que o dólar, mesmo nesses níveis próximos de 99, sem ele estar sobrevalorizado, tá? A média histórica do DXY é alguma coisa próxima de 92, 93, ou seja, até para voltar para reversão à média, ele ainda tem espaço para uma desvalorização. No Brasil, eu acho que a grande discussão no ano que vem vai ser a eleição, tá? Então, se a gente vai conseguir capturar esse bom vento vindo do mercado internacional ou não, eu acho que vai depender de como estiver encaminhando a eleição do ano que vem, tá? Uma vez que claramente o mercado tem uma predileção pela oposição, tá? Então, quanto mais favorito for o Lula, menos chance da gente tem de capturar esses bons ventos aí vindo do exterior.
Agora, Luiz Otávio, a gente tem uma política fiscal extremamente expansionista, né? E temos uma política monetária extremamente contracionista. Isso significa o seguinte: a gente tem um gasto com juros que é espetacular, algo próximo a 9% do PIB, tá certo? E uma de relação dívida-PIB próxima a 80% do PIB. Né? Então, como é que a gente compatibiliza essas duas coisas? Né? Quer dizer, você tem uma situação fiscal extremamente no limite, tá certo? E uma situação monetária, uma política monetária que é, quer dizer, o limite é para você conseguir segurar a taxa de inflação em níveis próximos à meta. Como é que você olha esse processo? Bom, professor, é um processo que a gente já conhece no Brasil, né? Que é aquela famosa analogia de que um cara aperta o pedal do acelerador e o outro aperta o pedal do freio, tá? Normalmente o carro dá cavalo de pau, tá? Então, é, a gente está sempre, eu acho que esse equilíbrio, que é um equilíbrio muito característico do PT, tá? Dos governos do PT. Então você tem sempre um pouco mais de inflação, um pouco mais de crescimento, os juros mais altos, e a gente fica sempre no limite da discussão da dominância fiscal, tá? Porque quando você coloca, professor, que a gente tem 9% praticamente 9% de déficit nominal, tá? A gente paga 800 bilhões, 900 bilhões de reais só de juros, tá? A gente sempre fica com aquela sensação de que, ó, se baixar os juros, a gente resolve o problema da dívida, tá? Na verdade, a questão é inversa, tá? Se a gente tiver uma política fiscal mais crível, você pode ter juros mais baixos, tá? Então, eu acho que uma coisa que ajudou a gente, tá, nesse período, e talvez por isso o Brasil não tenha sido penalizado pelo investidor estrangeiro com esse equilíbrio que você acabou de me falar, é que o mundo saiu da pandemia mais endividado, com problemas fiscais maiores, tá? Então, os Estados Unidos está com um déficit próximo de 6%. Você tem agora discussões, questões importantes no Japão, questões importantes no Reino Unido, por conta da questão fiscal. Você tem a França também com um déficit público próximo de 6%. Então, acabou, eu acho que o mundo, nesse pós-pandemia, ficou um pouco mais leniente com esse tipo de situação, tá? Isso é uma garantia de que a gente pode continuar nesse processo? Não. Isso é simplesmente que a gente deu sorte, mas a sorte acaba, tá? A sorte, nesse caso, é representada pelo excesso de liquidez que tem no mundo, tá? Então, tipo assim, quando você tem muita liquidez no mundo, você fica mais leniente com o risco, tá? E eu acho que o Brasil teve sorte nessa questão. Quanto tempo vai durar esse período de sorte? É impossível dizer, tá? E ficar contando com a sorte não é uma boa estratégia. Agora, Luiz Otávio, quer dizer, o que você está dizendo é o seguinte: a gente tem uma enorme liquidez no cenário internacional. É, é, existe na sua cabeça a possibilidade de você ter uma reversão do cenário brasileiro, mesmo com essa grande liquidez no mercado internacional, ou essa grande liquidez vai certamente afetar o comportamento da economia brasileira, principalmente no que se refere a essa questão fiscal e essa questão monetária, que é a taxa de inflação? Você acha que isso, qual é a possibilidade de a gente ter uma coisa? Porque, na verdade, nós tivemos algo parecido no final do ano passado. Né? No final do ano passado, a gente chegou muito próximo de perder o controle sobre o processo inflacionário e sobre a questão fiscal. Você acha que isso é uma possibilidade novamente? Quer dizer, ou você acha que isso, quer dizer, dado o cenário eleitoral aí, que a gente pode entrar numa trajetória bem mais complicada do que existe a expectativa nesse momento?
Bom, professor, eu acho que a gente tem uma visão, tem duas coisas que podem influenciar a minha resposta sobre essa pergunta. A primeira é a questão de que a liquidez vai continuar muito grande, tá? Então, um governo Trump é um governo expansionista, fiscal e monetário, tá? Então, o cenário externo vai continuar sendo um cenário de muita liquidez, tá? A questão ligada ao Brasil é difícil dizer porque a gente já teve situações, como no ano passado, tá? Em que a gente pareceu que a gente estava no limite, tá? E no final acabou prevalecendo a questão da liquidez, tá? Porque o que aconteceu de diferente do que estava no final do ano passado e o que aconteceu ao longo de 2025? Nada, tá? Inclusive, o motivo, o que foi o catalisador do problema aqui no Brasil foi exatamente o ministro Haddad anunciar, junto com, teoricamente, um pacote de redução de gastos, que ele ia propor, que o governo ia propor a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Tá? E esse ano, o que aconteceu? Essa questão que foi um problema no ano passado foi aprovado e o mercado não teve nenhuma comoção por causa disso. Tá? Então, eu acho que a questão da liquidez, eu acho que vai continuar sendo uma questão no mercado brasileiro. O local sempre muito pessimista, tá? Porque a gente está aqui, a gente está vendo o que está acontecendo, e o gringo sempre aproveitando o pessimismo do Brasil para comprar ativos mais baratos. Tá? O que significa que a gente. Esse é um equilíbrio bom? Não. A gente fica, na verdade, em bom português, a gente fica rodando em torno do rabo. Tá? Então a gente fica sempre limitando a nossa capacidade de andar para frente. Tá? A gente fica que nem um siri, fica sempre andando para o lado. Tá? Porque a gente não consegue sair dessa armadilha. O gringo entra quando o local fica pessimista e deprime os ativos brasileiros. Aí ele entra e puxa os ativos brasileiros para cima, mas a gente nunca sai dessa volatilidade. Tá? Então, o resumo da ópera é o seguinte: eu acho que esse equilíbrio é possível de continuar sem que a gente entre numa grande crise que leve a uma questão limite, como, por exemplo, a dominância fiscal, por exemplo. Tá? Mas vai ser sempre o equilíbrio que vai limitar a capacidade do Brasil de crescer de forma sustentável e de ter um mercado com juros baixos, com bolsa abundante. Esse ano, a gente teve a bolsa batendo 158 mil pontos. Quantos IPOs teve esse ano no Brasil? Nenhum. Se você comparar com 2008, a gente continua 50% mais abaixo. Então, esse equilíbrio que a gente tem agora é um equilíbrio ilusório, tá? Porque parece que está tudo bem, mas não está tudo bem. Tipo assim, quando você tem uma taxa de juros real de mais de 10%, tá? Não está tudo bem. As empresas não conseguem, as empresas têm um custo financeiro elevadíssimo, elas não conseguem investir, o governo tem um orçamento engessado, não consegue investir, a gente sem investimento, a gente não consegue crescer, a bolsa fica, como você bem lembrou, apesar da gente estar com 158 mil pontos, a gente está 50% abaixo do que a gente estava em termos reais em 2008, e parece que parece que está tudo bem, é tipo assim, é que nem um lago, por cima a superfície está plácida, mas por baixo a gente não sabe o que está acontecendo.
Na verdade, quer dizer, a minha avaliação é que a gente está pagando uma taxa de juros de 15% porque tem uma situação fiscal extremamente é, é, problemática. Né? A gente está no limite da situação fiscal, a gente está aumentando a relação de dívida-PIB em 4 pontos de porcentagem por ano, tá certo? Nós estamos próximo a 80% do PIB, tá certo? Consequentemente, para atrair capital para financiar essa dívida, a gente precisa aí de uma taxa de juros de 15%, 10% real. Nesse ponto de vista, quer dizer, não é nem que a gente precisa de 15%, que é 10% real para manter a taxa de inflação próximo da meta. É simplesmente porque é para manter o equilíbrio do sistema, tá certo? De alguma forma, você precisa de uma taxa de juros tão alta, tá certo? Que a relação dívida, porque a dívida tem uma vida própria, né? Quer dizer, ela independe de qualquer coisa e não tem nenhum ajuste fiscal razoável para a economia brasileira. Então, quer dizer, e a expectativa é para o próximo governo. Como é que você está vendo o próximo governo, Luiz Otávio? Bom, eu acho que a gente, independente de quem entra, tá, ele vai ter que fazer algum tipo de ajuste, tá? Do jeito que tá, não dá. O problema é que se o Lula for reeleito, o presidente Lula for reeleito, eu acho que a gente vai ver mais do mesmo, tá? Por quê? Porque, na verdade, o arcabouço fiscal, ele é o reflexo do que o PT acha que é um ajuste fiscal, tá? Então, é um ajuste fiscal baseado um ajuste fiscal baseado na receita, tá? Sem enfrentar a questão da rigidez do orçamento, tá? Porque para enfrentar a rigidez do orçamento, você vai ter que enfrentar discussões que são caras ao PT, como, por exemplo, a questão de você vincular o salário mínimo aos benefícios previdenciários, tá? Isso não vai ser discutido. A questão do mínimo constitucional da saúde e educação, isso não vai ser discutido. Então, a gente vai fazer um outro arcabouço fiscal, tá? Que durante algum tempo vai ser, dado que provavelmente quando o Lula assumir, os ativos vão estar muito depreciados, quando ele fizer qualquer coisa, já vai melhorar desse ponto depreciado, mas a gente vai ficar no mesmo redemoinho. E uma coisa importante, professor, que eu acho que o jeito que é feito a política fiscal no Brasil é mais perversa ainda em termos do trabalho do Banco Central de controlar a inflação. Por quê? Ele é baseado na distribuição de renda. A partir do momento em que você, ao mesmo tempo que o Banco Central tenta controlar a economia, você joga a renda no mercado, na economia. Isso gera um aumento de renda, isso gera um aumento no mercado de trabalho, isso gera um aumento no consumo, que vai gerar inflação. Tanto que a gente olha, eu acho que o IPCA 15, que foi divulgado essa semana, é o reflexo da inflação brasileira nesse momento. Você olha, o que foi bom no IPCA 15? Foi uma alimentação que está próximo do 0 a 0, você tem os bens industriais com deflação, tá? E o que foi ruim na inflação? São os serviços, tá? Então, a gente vai acabar o ano com a inflação próxima de 4,5%, talvez um pouco abaixo, um pouco acima. E qual é a composição da inflação no Brasil? 6% de serviços, 2,5% de alimentação, 2,7% de bens industriais, ou seja, o que fez a inflação cair esse ano não foi basicamente câmbio. Exatamente. Então, enquanto a gente continuar nesse equilíbrio em que você tem, se você não tiver um câmbio valorizado, você vai ter não consegue ter uma inflação dentro do intervalo da meta, porque os serviços vão estar subindo entre 5,5% e 6%, porque o governo continua jogando dinheiro na economia, e isso gera um mercado de trabalho aquecido, isso gera consumo, isso gera... Não tem. Os serviços são 35%, 35%, 36% da inflação. Como é que você vai fazer a inflação chegar próximo de 3% com os serviços a 6%? Tá? Muita gente fala assim,
A meta podia ser 4. Mesmo 4 a gente não chega. Não, Tá? mas não importa. Tá certo. Na verdade, a expectativa acaba sendo, a inflação tenta aumentar porque as expectativas aumentam. Tá certo? Se a meta é maior, as expectativas mudam. Tá certo? Esse é um ponto Exato. importante. Então, eu acho que não tem isso. Não, esse é um ponto super importante. Quer dizer, na verdade, a inflação em 2025 está diretamente relacionada com valorização cambial. Exatamente por isso que a inflação cedeu sistematicamente ao longo desse ano. A inflação de serviços continua basicamente no mesmo nível do começo do ano, tá certo? Até próximo a 6% ao ano. Foi assim que a gente entrou o ano de 2025 nesse ano. Agora, a sua expectativa para 2026, qual é exatamente? Quer dizer, você acha que o câmbio vai continuar valorizando e gerando e pressionando a taxa de inflação de bens para baixo, ou você acha que vai ter uma mudança aí no cenário internacional, dado que a taxa de câmbio já está bastante desvalorizada, dado o que estava acontecendo antes dessa mudança? Bom, eu acho que vai depender muito do cenário eleitoral, professor. Eu acho que hoje em dia você fazer uma projeção para o câmbio no final do ano, tanto que eu brinco com os meus clientes aqui, eu falo para eles, ó, minha projeção no final do ano, do ano que vem é 5,5. Aí ele falou assim, e qual é a sua convicção de que você está certo? Eu falei assim, nenhuma, eu tenho certeza que eu estou errado, porque ou vai ser 6 ou vai ser 4,8, entendeu? Então, pegando a média de 6,20 com 4,8, dá 5,5 e é essa a meta, ou seja, não vai ser 5,5, tá? Então, eu acho que a gente está eu acho que hoje em dia fazer uma projeção para o câmbio no ano que vem é mais ou menos aquela história aquela piadinha que fazem do economista, que o economista faz tudo na média, então que o cara está com a cabeça no freezer e o pé no forno, na média ele está na temperatura ambiente, tá? Então é isso, a gente vai estar ou no cenário em que a oposição ganhe, que o mercado provavelmente a gente vai ter um boom dos ativos brasileiros, tá? Ou a gente vai ter uma vitória uma reeleição do presidente Lula e provavelmente a gente vai ter os ativos totalmente depreciados, tá? E a gente, eu acho que só vai ver com mais clareza esse cenário quando a gente souber principalmente quais são os atores dessa peça, né? Porque a gente só tem um dos atores principais, que é o Lula. O outro, que é o da oposição, a gente nem sabe quem é. Tá? Então, as pesquisas hoje de opinião, as pesquisas hoje eleitorais são uma mera ficção, porque a gente não sabe. Os caras fazem 6 cenários diferentes sobre primeiro turno, segundo turno, porque ninguém sabe ainda qual é o cenário real, porque a gente não sabe quem é que vai ser o candidato da oposição. Mas de qualquer forma, quer dizer, o cenário que está pintando é um cenário bastante difícil para qualquer lado, na minha avaliação, pelo menos. Acho que mesmo com o cenário econômico relativamente positivo, né, quer dizer, com a taxa de desemprego baixa, hoje, por exemplo, a taxa de desemprego atingiu 5,4% da população da força de trabalho, que é um nível mais baixo da série histórica, que é um número bastante baixo. A taxa de inflação está em queda, ainda assim, quer dizer, o governo não é exatamente um governo popular. Mas, de qualquer forma, quer dizer, quando você soma as intenções de voto da oposição, elas estão muito próximas das intenções de voto do presidente Lula, né? Quer dizer, então acho que esse é um ponto que sugere que a gente vai ter provavelmente uma eleição relativamente disputada, né? Quer dizer, e eu acho que quando o nome da oposição aparecer de verdade e começar a fazer campanha de verdade, eu acho que muda um pouco o cenário, né? Quer dizer, eu não estou, eu acho que eu não tenho, quer dizer, não tenho assim uma avaliação, não tenho ainda para te dizer se eu acho, o que eu acho, qual é o candidato mais provável, mas de qualquer forma eu acho que a gente está aí caminhando para uma situação bastante difícil, quer dizer, bastante incerta sobre o nível sobre a eleição de 2026, tá certo? E eu acho que você tem toda a razão, eu acho que isso vai gerar uma enorme incerteza.
no mercado de modo geral. Eu acho que esse é um ponto importante, quer dizer, mas isso pode gerar quer dizer, uma mudança importante no cenário econômico, né? Porque, quer dizer, se você tiver realmente uma situação em que a incerteza aumenta muito, quer dizer, como aconteceu no final do ano passado, a gente pode entrar numa trajetória bastante difícil aí no curto prazo, ou seja, a gente está sempre no limite, né? A gente está sempre ali namorando a cerca, como dizia o governador Leonel Brizola, tá certo? Está sempre ali rondando a cerca. Então, eu acho que esse é um ponto importante, é bem preocupante do meu ponto de vista. Eu não sei como é que você vê esse processo. Não, eu acho que sim, eu acho que é, é uma é interessante que a gente sempre fala que a eleição a próxima eleição é uma eleição decisiva e o Brasil um divisor de águas para a economia brasileira, e é sempre porque a gente tem do outro lado o PT, que é sempre visto como um ator que pode levar a economia. A gente sempre, quando tem a possibilidade de um candidato do PT ganhar, vem sempre a discussão. A gente pode virar Venezuela, a gente pode virar Argentina. Então, eu acho que isso leva a uma incerteza muito grande. E tem um ponto, professor, o senhor chamou a atenção para o dado de hoje da PNAD contínua. A gente aprende economia que os incentivos a gente tem sempre externalidades que às vezes não são as esperadas pelo formulador da política monetária, da política econômica, e que os incentivos acabam gerando, às vezes, equilíbrios diferentes, né? O dado da PNAD contínua hoje tem uma característica muito interessante. O motivo da taxa de desemprego ter caído foi basicamente porque a taxa de participação caiu, tá? E a taxa de participação, ela já vem caindo, ela recuperou do baque lá da pandemia, mas nunca voltou para o período pré-pandemia. Ela ficou um tempo estável e nos últimos meses ela voltou a cair, tá? Por que eu estou falando disso tudo? Porque primeira pergunta, por que ela não voltou para o patamar inicial? Tá? Já tem estudos provando que o principal motivo disso foi que o Bolsa Família saiu de níveis lá de R$ 190 no penúltimo ano do governo Bolsonaro, e ele foi para R$ 600 no final do governo Bolsonaro, e no início do governo Lula ainda foram botando penduricários de 150 por criança, 50 por adolescente, etc, etc. E agora a gente está vendo uma queda que não dá. Tipo assim, a gente não tem como provar isso empiricamente, mas que quando a gente olha onde é que está caindo a taxa de participação, que é na faixa entre 14 e 24 anos, começa a ter um cheiro de que o que está caindo a taxa de participação é o pé de meia. Tá? O pé de meia, ele é exatamente voltado para as pessoas entre 14 e 24 anos. O rapaz e a moça que fiquem no ensino médio, no final do ensino médio, eles vão ter acumulado R$ 9.200, tá? E a galera, o pessoal que recebe esse pé de meia é exatamente o pessoal que está no cadastro único, que já recebe outros benefícios, tá? Então, a gente tem uma situação em que, por conta das medidas que têm o seu valor, sem dúvida nenhuma, a gente está tendo um encolhimento do mercado de trabalho. Tá? Então, isso gera efeitos colaterais econômicos importantes, porque se você tem menos... A gente economia 1101, né? Você é oferta e demanda, você tem menos oferta de trabalhadores, a demanda é a mesma, o preço sobe. E o preço do mercado de trabalho é o salário. E o salário é que gera a inflação de serviços. Então, até as políticas que às vezes são boas, se elas não são bem calibradas, podem ter efeitos colaterais importantes na economia. E eu acho que é esse o problema que a gente tem no Brasil. Tá? A gente tenta resolver equilíbrios parciais
que não vão gerar um equilíbrio geral, entendeu? Então a gente está sempre tentando tampar, que nem aqueles desenhos animados no passado, que o cara estava no barco, começava a ter um monte de furo, ele ia botando os dedos no negócio e aparecendo mais furo. Então é mais ou menos esse, eu acho que é a política econômica que a gente tem atualmente no país. Não, é interessante, porque eu passei uma boa parte da manhã aqui discutindo com minha equipe aqui exatamente sobre essa questão, por que a taxa de desemprego caiu, tá certo? Nessa PNAD aí. E a conclusão foi que caiu porque a taxa de participação caiu. Tá certo? Esse é o seu ponto, acho que é exatamente. Na verdade, a gente fez um trabalho aqui há 1 ano e meio atrás, aproximadamente, que a gente mostra que com o aumento do valor do Bolsa Família, a taxa de participação caiu 1,5 pontos de porcentagem em relação ao período pré-pandemia, tá certo? Isso já não voltou, tá certo? Até hoje, tá certo? Como você disse, parou de cair, voltou a cair agora, quer dizer, eu acho que esse é um ponto importante. A nossa discussão aqui era exatamente isso, quer dizer, qual é a razão para você ter esse tipo de coisa. E uma coisa que é interessante, que na verdade o que você está dizendo, e que a gente não chegou à conclusão aqui, mas estava caminhando um pouco nessa direção antes que eu comecei a conversar com você, é uma questão que é importante, isso significa o seguinte, quer dizer, a utilidade marginal do trabalho é menor do que a utilidade marginal da renda, certo? Para esse grupo de pessoas. E isso é muito complicado, pô. Isso é uma situação, é um equilíbrio extremamente complicado, porque você está reduzindo a oferta de trabalho no momento em que a demanda por trabalho está aumentando. Tá certo? E esse é o ponto que você está chamando a atenção. Quer dizer, a gente acaba tendo um aumento de salário no mercado de trabalho que não tem nada a ver com ganhos de produtividade, tá certo? Pelo contrário, você só está diminuindo a oferta de trabalho. Então, acho que esse é um ponto importante, é interessante que você levantar esse ponto, porque a gente estava discutindo aqui com a minha equipe exatamente essa questão, como olhar essa queda na taxa de desemprego, se é uma coisa boa ou uma coisa complicada, e que eu acho que tem que analisar com certo cuidado, tá certo? Então, acho que você tem toda a razão. Acho que é um problema complicado e acho que a gente vai conviver com isso durante algum tempo. E essa questão dos programas de transferência de renda é uma preocupação que, pô, a gente vai ter que trabalhar com isso em algum momento, tá certo? Não, eu acho que isso que o senhor falou da utilidade marginal do trabalho sendo abaixo da utilidade marginal da renda é uma coisa dramática, né? Porque a gente já está perdendo o bônus demográfico. A partir de agora, a gente não vai ter mais a contribuição do crescimento da população para a gente ter o crescimento da economia. A gente vai ter que ter um crescimento do componente de trabalho, da função de produção, através do aumento da produtividade. Exatamente. Tá? Então, a única boa notícia aí é que se efetivamente esse pé de meia for efetivo, a gente pode ter uma melhoria do nível de educação e talvez aumentar a produtividade no médio prazo, mas é um guess, né? Então, a gente, por enquanto, só tem um problema. Na verdade, Otávio, eu não sou tão otimista, porque, na verdade, a capacidade de aprendizado das pessoas está concentrada, quer dizer, o ganho na capacidade de aprendizado acontece em parte no início da vida das pessoas, até 6, 7 anos de idade. Depois é muito difícil você recuperar, que isso é uma coisa que a ciência já está claramente mostrando muito claramente. Então, quer dizer, eu acho que esse é um problema. Se você perde a infância, se você não tem educação no início da vida, é muito difícil recuperar lá na frente, tá certo? Esse é o ponto importante. É um bom ponto. Bom, Luiz Otávio, muito obrigado por ter aceito nosso convite, um prazer enorme, uma boa conversa, tá certo? Bem interessante, a gente estava aqui exatamente conversando aqui sobre essa questão da queda na taxa de desemprego, como analisar esse processo. Muito obrigado por ter aceito nosso convite, é um prazer enorme, vou te chamar novamente em algum outro momento. Muito obrigado mesmo. Valeu, professor. Como eu falei, não é um convite, é um chamado e está sempre à disposição aí para falar com você aí, sempre que for chamado de novo. Ok, muito obrigado. Um abraço. Abraço, tchau.
Investir com inteligência vai muito além de saber onde colocar o seu dinheiro. É sobre ter acesso à informação certa, na hora certa e ter acesso a uma estrutura que transforma dados em decisões. A Genial oferece a menor latência do mercado. Suas ordens chegam mais rápido à bolsa. Mais velocidade só faz sentido com direção. E é aí que entra o Genial Mercado, o perfil no Instagram que conecta você às análises, relatórios e recomendações que sustentam cada movimento. Lá você encontra o mesmo time que já conhece do YouTube. Eu, Roberto Mota, Felipe Vilegas, Beatriz Boiadian e toda a equipe de analistas da Genial. Conteúdo feito por especialistas, com base sólida, sem viés e com responsabilidade. Informação de qualidade, educação que gera autonomia e decisões centradas em você. Porque investir bem não é só agir rápido, é agir com consciência. Siga agora o perfil Genial Mercado no Instagram e transforme seus investimentos. Genial Mercado. Entenda, decida, cresça.